ele é tão vasto, que eu tive até dificuldade para conseguir organizar a linha de raciocínio. Então, a gente vai começar tentando fazer uma interpretação dessa parábola. A parábola fala o quê? De 10 virgens. Primeiro a gente precisa entender como é que era um casamento naquela época, para a gente poder ter uma noção melhor dessa parábola. Antigamente, quando havia um cortejo de casamento, havia as damas, e essas damas elas ficavam com lâmpadas. As lâmpadas não são essas lâmpadas do dia de hoje, são lamparinas que eram acesas com um azeite, que era o combustível usado para acender, e algum estopim, alguma coisa, um pano, um fio mesmo de barbante para poder iluminar. E aí o noivo, ele ia primeiro à casa da noiva, certo? Ele saía ao encontro da noiva, e da casa da noiva ele ia para o local do matrimônio, certo? Então essas damas, elas ficavam aguardando a chegada do noivo para que elas pudessem iluminar o caminho do trajeto da casa da noiva até o local das núpcias, correto? Então, isso aí é para a gente poder entender melhor essa situação, esse contexto aqui dessa parábola. Aí o que acontece? Eram 10 damas, 10 virgens, e 5 delas eram tidas como loucas e 5 eram tidas como prudentes. Mas conforme a gente vai desenrolando aqui a história, a gente vai perceber que não existe diferença praticamente nenhuma entre loucas e prudentes. Aí depois a gente vai fazer algumas comparações com outras parábolas. Sei que o pastor Ronaldo vai acrescentar bastante coisa nisso aqui. Eu pedi até para o pastor ajudar mais a gente, ficar tão isolado assim, não, pastor? Voltando aqui, existem duas interpretações dessa parábola. Uma delas, que essa parábola foi direcionada para o povo judeu, para o povo de Israel. Amém? Amém. Quando eu separei um estudo paralelo aqui, que foge um pouco da revista, mas está dentro do tema. Ao longo dos anos, grandes teólogos aplicaram interpretações diferentes sobre a parábola das 10 virgens. Todos concordam que o noivo é quem? Jesus, amém. Isso aí não tem dúvida. Agora, alguns defendem que ela se aplica exclusivamente aos judeus. Outros acreditam que ela se refira a todos os que professam a fé cristã, verdadeiros e nominais. Então seria igreja. Mas quando se fala verdadeiro e nominal, existe o verdadeiro cristão e existe aquele cristão de nome, né? Qual a sua religião? Eu sou cristão, sou evangélico, mas não pratica. Qual a sua religião? Eu sou católico, mas não é praticante, é apenas nominal. Então, quando existe um censo que apuram a quantidade de seguidores de determinada religião, a pessoa diz a religião que quer, o macumbeiro diz que é católico. E aí, quando você vai ver, o censo diz que existem milhões de católicos, quando na verdade dentro desse segmento de católicos, alguns são apenas nominais, não professam exatamente aquela fé que eles dizem professar, tá? Então isso é o nominal. Agora nesse caso aqui ele está se referindo ao crente, ao cristão nominal, que ele se diz crente, mas na verdade não pratica. Aí essa parábola, ela separa isso aí, o crente verdadeiro do crente não verdadeiro. O principal argumento utilizado por quem defende a aplicação exclusiva aos judeus é que a igreja é a noiva e não as madrinhas. Correto? Então Jesus veio buscar quem? A igreja. Mas a parábola se refere às madrinhas, às damas, às virgens. Então, nessa linha de raciocínio, eles dizem que a voz que anuncia, lá vem o noivo, seriam os profetas que anunciavam a vinda de Jesus no Antigo Testamento, entendeu? Mas só que era para os judeus, e os judeus não receberam Jesus como sendo o Messias esperado. Aí existe esse ponto de vista que defende que essa parábola é específica para o povo judeu, tá? Sobre esse aspecto,
as virgens loucas são os judeus que acreditavam que a sua religiosidade, lembra que semana passada a gente falou sobre religiosidade? Né? Que a religiosidade, qual foi a parábola? Foi a parábola dos dois senhores, dos dois servos, né? Que o Senhor deixou os dois ali para administrarem seus bens e tal, e aí falou sobre religiosidade. A religiosidade seria suficiente para se prepararem para ele. Então tem gente que acha que pelo fato de ser religiosa é suficiente para alcançar a salvação. Os judeus achavam que a lei era suficiente para eles alcançar a salvação. Cumprindo a lei, estou salvo. E quando Jesus vem, ele ensina que não é somente cumprir a lei, ao contrário, ele vem pregar misericórdia, vem pregar uma forma de tratamento, uma forma de conduta diferente daquela praticada pelos escribas e fariseus, que era a religiosidade. E essa religiosidade acabava afastando, isolando eles do pecador. E na verdade nós temos que nos aproximar do pecador para levar esse evangelho de salvação até eles. Enquanto os prudentes seriam os judeus que reconheceram que Jesus é o Cristo, e estes pertencem então aos remanescentes que serão salvos. Existe uma classe de judeu que é chamada judeu messiânico. O que é o judeu messiânico? O judeu messiânico são aqueles judeus que aceitaram Jesus como Messias. Existe o judeu ortodoxo, a gente ouve muito isso, ortodoxo. O judeu ortodoxo é aquele que está preso à lei, que ainda não crê que Jesus Cristo é o Messias esperado. Eles fazem o cumprimento da lei até hoje e ainda aguardam o quê? A primeira vinda de Jesus. Correto? Os judeus messiânicos é essa outra classe de judeus que aceitaram Jesus como Messias, que no caso seriam os discípulos, e dos discípulos veio o quê? A igreja, né? Até hoje não existente a igreja. Então, existe a pregação que foi para os judeus, mas só que Paulo, por exemplo, ele é tido como o apóstolo dos gentios. Porque o evangelho que Paulo pregou não foi para os judeus, foi para nações gentílicas, para outras nações que não eram as nações do povo judeu, do povo de Israel, certo? Então, quando se fala de igreja, está se referindo a esse povo que foi alcançado hoje pela pregação do evangelho, que não é exclusivamente o povo judeu. Ainda dentro dessa linha que defende que a parábola é direcionada para o judeu, estão os que acreditam que essa parábola será cumprida durante o período da grande tribulação, após o arrebatamento secreto da igreja, onde haverá ausência do noivo, que está nas bodas juntamente com a noiva. Essa é uma das linhas de raciocínio, tá? Então, como essa parábola ela é muito complexa, de difícil interpretação, eu estou expondo as linhas de raciocínio e não estou dizendo que seja especificamente de tal maneira. Na revista, seguindo pela revista, a revista vai chegar a um ponto aqui que ela crê, as Assembleias de Deus, né, creem que a igreja não vai passar pela tribulação. Mas a gente vai chegar lá. Agora, dentro daqueles que defendem que a parábola se aplica aos cristãos, existe uma grande variação de interpretação, que basicamente diverge entre si sobre o que representa os elementos principais da parábola. Por exemplo, alguns acreditam que as virgens loucas são verdadeiros cristãos que perdem a salvação pela apostasia. O que é apostasia? Afastar-se da doutrina de Deus, do amor. Amém? A palavra diz que é o amor de muitos esfriar, tá? E com isso as pessoas vão se afastar, se deixando levar por falsas doutrinas, falsos ensinamentos, religiões falsas. Por quê? Porque haverá um falso profeta e, se possível, enganará a muitos e até os escolhidos. Se possível, mas não diz que enganará os escolhidos. Então, tem passagens que a gente tem que prestar bastante observação nos detalhes, que os escolhidos não serão enganados. Amém? Mas, se possível, enganaria até os escolhidos. Enquanto outros defendem que não se trata de cristãos verdadeiros, mas crentes nominais. Então, o que ele diz? Que a pessoa, aquelas virgens, nunca foram crentes.
Nunca foram. Apenas eram crentes de nome. Só que eu discordo, porque mais adiante a gente vai ver a semelhança entre as 10 virgens. São idênticas. Você não nota a diferença entre uma e outra. Apenas no grito do noivo que percebe-se que a lamparina de algumas estão se apagando. E aí a gente vai entrar nesse detalhe com mais ênfase. Amém? Então isso aqui foi apenas uma interpretação da parábola, para a gente poder abrir melhor o nosso entendimento. Agora todo mundo já está lá, né? Vendo as 10 virgens. Todo mundo aqui já está conseguindo ver as 10 virgens com as suas lâmpadas na mão? Então, é isso que eu quero. Dando seguimento. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Essa é uma das parábolas que ao longo do tempo já recebeu muitas interpretações por ser um texto importante, porém nada fácil de entender. Das diversas vezes que encontramos em Mateus a expressão reino dos céus, a gente ouve muito essa palavra, reino dos céus. Aí dá as referências aqui de todas essas passagens que a gente vai perder tempo com elas. Essa é uma delas em que o sentido não se refere apenas ao reino trazido por Cristo com a mensagem do Evangelho, mas sim como sinônimo de vida eterna e do reino plenamente instaurado. Amém? Amém. A palavra virgens significava que eram sábias. Aqui pela revista, eu discordo. Irrepreensíveis, simbolizando os crentes cuja vida exterior era sem qualquer mancha. Aí é o detalhe, vida exterior, aparência, né? Tem crente aqui que a gente não consegue saber o que ele faz no oculto, o que ele faz no íntimo, o que passa na mente, o que passa no coração. Talvez a pessoa possa estar ali constante na presença de Deus, mas guarda dentro de si uma mágoa, uma revolta, algum sentimento que, se não liberar o perdão, se não liberar, não se desfazer desse sentimento, ela não vai alcançar salvação. Por mais que ela seja uma boa pregadora da palavra de Deus, por mais que seja um excelente evangelista, por mais que louve da igreja se render, sabe, cair todo o mistério, mas a gente vai também pegar para a parte do azeite que existe a pessoalidade. Então, quando chegar nessa parte da pessoalidade, é que a gente vai ver quem é quem. Enquanto está todo mundo junto, a gente não consegue separar e diferenciar. Por isso, a gente vai fazer também uma comparação com o joio e com o trigo. A parábola do joio e do trigo também dá um bom entendimento para a gente de que são pessoas que são criadas juntas, convivem juntas, pessoas que fazem obras ruins, mas que não podem ser retiradas do meio. Não podem. Aí a gente depois se entende nisso. Cuja vida exterior era sem qualquer mancha, pois os que seguem a Cristo são chamados de virgens. Aí a gente tem várias passagens, uma delas é Apocalipse 14, 4, 2, que fala dos 144 mil, mas também não vou pedir agora para abrir, não. Vai ter pontos aqui que a gente vai perder um tempo maior. Duas classes de virgens. A parábola fala que havia duas classes de virgens, ou seja, prudentes e loucas. Como já foi dito, as 5 virgens prudentes simbolizam os crentes fiéis, sinceros, constantes e santos. Essas mulheres sinceras carregam um estoque de boas obras, quebrantamento, misericórdia, e isso alimentava a chama espiritual do amor que queimava em seus corações. Isso aqui eu já também achei que a revista incrementou uma coisa que ainda não é exatamente o que diferencia as loucas das prudentes. Elas não andavam na escuridão do pecado, mas brilhavam por onde passavam. Porque as loucas também brilhavam por onde passavam, entende? É isso que eu quero mostrar. Então a diferença não é visual, a diferença não é ótica, você não consegue ver, não consegue diferenciar. E aqui a revista dá a entender que você consegue diferenciar o cristão da virgem prudente e da virgem louca. Não dá para identificar.
Elas não andavam na escuridão do pecado, mas brilhavam por onde passavam. Tal postura combina com o que Jesus ensinou sobre os salvos serem a luz do mundo, em Mateus 5,14. Mas as outras 5 virgens, apesar de não serem religiosas, apesar de também serem religiosas, foram classificadas como loucas, pois diferentemente das primeiras que se aprovisionaram, confiavam que apenas a sua religiosidade fosse suficiente para levá-las até o lugar onde o noivo estava. Sentindo-se seguras e autossuficientes em sua santidade, achavam que a sua pureza bastava, mas isso impediu que elas carregassem o óleo da unção, compaixão, amor. Então, isso aqui eu discordo um pouco. As 5 loucas representam os crentes mornos e nominais, sem a vestidura espiritual da justiça de Cristo. Quando se refere a crente morno, aí eu já concordo. Em Apocalipse 3, por favor, quem puder abrir, capítulo 15 e 16, versículo 15 e versículo 16 de Apocalipse, capítulo 3. Quero salientar aqui a questão da mediocridade. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fores frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Amém? Então, em Apocalipse, a palavra de Deus diz que ele rejeita aquele que é morno. Ou você seja frio, ou você seja quente. Mas nessa passagem aí, agora eu já tenho muito tempo que eu feito esse estudo, mas ele se referia também a uma água de um determinado... Um aqueduto que vinha de Isso. Trazia água morna e salgada e soa, a pessoa bebia e vomitava. Pois é, então, quando a água é quente, você tem utilidade para a água quente. Quando a água é fria, você tem utilidade para a água fria. Mas naquele caso, a água, para se beber a água morna, não tinha utilidade, era uma água que não prestava. Além de salgada. Além de morna, era salgada. Pronto. Bebia e vomitava. Glória a Deus. Então, vocês estão entendendo? Agora você compara isso com um crente. Leva para a vida do crente. Ou você seja frio, ou você seja quente, mas não seja morno. E aí eu vou falar sobre ser morno, ser medíocre. Medíocre não é uma ofensa. Entendam isso, ser medíocre não é uma ofensa. Ser medíocre é aquele que está em meio termo. Não é nem bom, nem ruim. Quando o cara é ruim, se falar, cara, tu é muito ruim, eu vou fazer o possível para melhorar. Mas quando você está ali na média, você está satisfeito e está acomodado. Então a gente chama de zona do conforto. É a mediocridade, é a zona do conforto. Que você sabe aquele aluno que passa de ano tirando 5, 6? Ele sabe que vai passar de ano. Mas se ele se esforçar mais um pouco, ele pode tirar um 7, 8, 9, quem sabe 10. Mas ele sabe que estudou o suficiente para passar, então pouco importa. Mas na verdade, existe uma necessidade da gente fazer além daquilo que nos é cobrado. Tem uma passagem aqui, o pastor também com certeza vai me auxiliar, que fala acerca de servos inúteis que fazem somente aquilo que é obrigado a fazer. 17:10 de Lucas, se eu estou enganado. Abre, por favor. Não se esqueça do que eu ia falar. Ok. Então a gente tem que fazer além daquilo. Pediram para eu limpar a igreja. Poxa, eu vou limpar a igreja e se o banheiro está sujo, eu vou limpar o banheiro também. O banheiro não faz parte da igreja. Mas tem gente que é assim, é bem mandada. Tudo que manda eu faço, mas só faz aquilo. Você lembra daquele programa que tinha cada crachá? É o cara burocrático. Faz só o que mandam. Mas acontece que a gente tem que se destacar. Se você vem estudar a palavra de Deus, que você aprenda a palavra de Deus de forma que você tenha conhecimento para passar adiante. Então, quando eu falo de mediocridade, é aquela pessoa, não é a pessoa incapaz. Não é. Uma coisa é
pessoa limitada que não tem capacidade, não tem condições. Mas eu me refiro à pessoa capacitada, à pessoa que tem condições, mas ela simplesmente para por ali. Se acomoda. E isso, dentro da igreja, nós estamos cheios de gente capacitada, gente que tem condições, mas gente que se acomoda e não quer progredir, não quer crescer, não quer avançar. Ela acha que já alcançou a salvação, que ela faz o suficiente para alcançar a sua salvação, então vamos manter assim, pastor. Aquilo que 17:10, né? Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devemos fazer. Aí, tá vendo? Servos inúteis, porque só faz aquilo que manda. Então tem necessidade de se destacar. Pastor Eliezer, bom dia, Pai do Senhor, seja bem-vindo. O senhor quer falar alguma coisa? Não? A igreja quer falar alguma coisa? Não, eu ia viajar, só que a esposa do rapaz do irmão dele, ela foi com o cunhado dela, de veio de lá pra cá. E aí eu deixei para ir amanhã. Tá. Eu já falei que o senhor ia passar aqui só para dar uma rua para Itabuna. Aí sentou e se acomodou, achei estranho. Amém? Ô, Ricardo, voltando àquela questão do Apocalipse, né? Nós sabemos que são 7 cartas. Apocalipse 3, 15 e 16. E ali é a 7ª carta, né? Fazendo a comparação dos períodos da Terra, então essas cartas representam cada período da igreja. Laodiceia representa o último período da igreja. Laodiceia representa o domínio, o governo democrático da igreja. A igreja perdeu a teocracia e passou a viver a democracia. A democracia da igreja não funciona. Porque a igreja tem que ser regida por Deus, e não pela vontade pessoal. É o saúde. Né? Dando prosseguimento então. As 5 loucas representam os crentes mornos e nominais. Foi aqui que eu estava falando. Já feito mais anotações aqui, deixa eu dar uma olhada. Quando se faz a mesma coisa assim. Sim! Algo que o pastor Eliezer disse. Quando se faz a mesma coisa, sempre se terá o mesmo. Certo? O que o senhor queria dizer com isso? Fazer coisa diferente, terá resultado diferente. Então, se você está fazendo as mesmas coisas e sua vida não sai disso, você está sempre naquela mediocridade, você tem que fazer alguma coisa diferente, tem que fazer alguma coisa a mais para que o resultado seja diferente daquilo que você está sempre tendo. Não é isso? Então vamos sair da mediocridade. Amém? Lá no Colégio Batista, nós trabalhamos com o aluno a cada mês. Terceiro ano, nós temos um aluno pré-lei. Como eu trabalho com 2 áreas, na área de humanas e linguagens, na área de humana nós preparamos o último aulão, eu chamei os colegas professores, vamos mudar a nossa matéria, vamos fazer algo diferente. Apenas uma lâmina de slide e vamos fazer uma aprendizagem ativa. Nós trabalhamos com os alunos com 2 horas de aula, a nossa intervenção foi 15 minutos. Nós apenas mediamos o conhecimento e os alunos produziram de uma forma tão grande que eles ficaram embasbacados do que eles mesmos fizeram. Fizemos algo diferente, saímos da zona de conforto e foi fantástico, isso é muito bom. Exatamente. E assim a nossa vida espiritual da mesma sorte. Né? Como? Assim a nossa vida espiritual da mesma sorte. Sair da zona de conforto, fazer algo diferente para Deus. E uma coisa que me alegra muito é quando há interação, entende? Porque eu aprendo com vocês, eu não tenho só o que ensinar. O que eu ensino aqui são coisas que eu aprendi, algumas das coisas que eu aprendi na véspera, aprendi na semana da lição, que eu peguei a lição para ler, e aí que legal, novidade. Aí que eu pego isso, poxa, legal, fico empolgado, vou contar para todo mundo. Eu pego aquele conhecimento que eu aprendi e compartilho com vocês. Da mesma forma, tem experiências que vocês passam que vocês têm que compartilhar com a igreja. Por isso, a necessidade do quê? Do testemunho. Testemunho, a gente quando prega, separa uma passagem bíblica, mas baseado em pessoas, em fatos que ocorreram há épocas passadas, muito tempo atrás. Mas Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que Ele fez no passado, Ele faz nos dias de hoje. Mas se hoje ninguém se levantar para contar testemunho do que Deus ainda
está fazendo, como que a fé dos outros vai ser edificada? Amém? Então, isso é uma forma da gente aprender também. Agora, é claro, o testemunho é para edificação daquele que vai ouvir. Quando o testemunho se torna auto-exaltação, perdeu todo o seu valor. Amém? Quando a pessoa fala, eu era bandido e não sei, tem gente que ainda precisa se libertar, tem gente que conta testemunho, mas quando você sabe que aquilo que você vai contar, e tem pessoas que estão passando por situações parecidas, que precisam ouvir aquilo para se fortalecer, aí sim você está sendo o corpo de Cristo, aí você está sendo igreja. A igreja é isso. Tudo que eles tinham era em comum, tanto as necessidades, como o que tinham em excesso, era tudo compartilhado, conhecimentos, sofrimentos, tudo, tudo. Isso é ser igreja. Então a gente tem que pensar como igreja, deixar o individualismo de lado, o que é meu é teu, o que é teu é meu, é nosso. Amém? As suas lutas são minhas lutas. Vou orar pela tua causa, você vai orar pela minha causa. Amém? Amém, glória a Deus. Deixa eu ver se ainda tem mais alguma coisa falando sobre ser medíocre. Ainda sobre a mediocridade. Às vezes falta autoconfiança. A pessoa tem capacidade, a pessoa aprende, mas para ela desenvolver tem que haver o quê? Oportunidade. Tem que haver oportunidade. Eu me recordo que eu comecei a me desenvolver assim, ter mais facilidade de me expressar quando eu ia a culto de oração. Eu ia em consagrações com as irmãs me davam oportunidade, porque eu era de igreja sede e dificilmente eu tinha oportunidade na igreja sede, porque a igreja é imensa. Eu ficava esquecido lá no canto. Mas quando eu ia para os cultos de oração, as irmãs me davam oportunidade. Aí eu ia tendo oportunidade, ia falando, até que um dia souberam, olha, o Ricardo prega. Aí eu comecei a ter oportunidade na igreja. E aí eu saí da mediocridade. Amém? De repente, tem alguém aqui que é capaz, de repente não, tem. Profetizo. Todos são capazes. Todos têm condições, mas estão ainda inibidos, falta autoconfiança. Sabe, você tem que confiar mais em você, saber que você é capaz, saber que você pode, que Deus te escolheu. E é Deus que capacita. Deus te escolheu. Você tem certeza disso? Se não tem, hoje você vai ter essa convicção que Deus te escolheu. E é Ele quem te capacita. Então você sai dessa inibição, passa a ter autoconfiança, passa a ter autoestima, para que você possa ter mais oportunidade. Não fica se escondendo, não. Não se esconde, não. Deus não gosta disso. Senhor. Tem gente que fala assim, eu não tenho sorte. No mercado tem sorte, tem pastor da oportunidade, tá, não tem sorte. Só que assim, todo mundo tem sorte. O que é sorte? Sorte é a preparação, é o encontro da preparação com a oportunidade. Aí você vê que não tem sorte, não se prepara. Não prepara nada da vez, passa aqui, que essa é a oportunidade. E não tem aquele cuidado, senão eu vou preparar aqui um hino, orar por esse hino, eu cantar, o Senhor vai receber. Eu gosto de pregar, vou preparar aqui um texto, eu vou pregar, vou dar uma palavra para a igreja, mas quando eu pregar, fazer a diferença. Não, aí não tem. Às vezes, quando chega aqui a oportunidade, está despreparado. Aí, infelizmente, não dá nada. Aí fica dizendo, não tem sorte, mas todo mundo tem. Esse só sabe porque às vezes pega, é que a pessoa não se prepara para quando chegar a oportunidade. Isso já aconteceu muito comigo, de eu separar um versículo, de eu preparar uma saudação várias vezes consecutivas e chegar na igreja, como eu falei, igreja grande, 7, nunca tinha oportunidade. E aí eu comecei a ficar frustrado, eu falava, poxa, acho que eu não vou mais, sabe, vou desprevenido porque eu sei que eu não vou ter mais oportunidade mesmo, ninguém me dá oportunidade. Mas aí eu comecei a falar assim, não, quando eu não tiver oportunidade, aquela mensagem ali foi Deus falando comigo. Aí eu voltava naquela mensagem, eu começava a ruminar aquela mensagem ali, ó. Calma, o que Deus quer falar comigo? O que Deus quer falar comigo? E assim eu fui crescendo. Amém? Amém. Às vezes a gente está tão interessado em falar com os outros e Deus está falando contigo. Você está falando, Deus fala comigo, Deus fala comigo. Aí você sai do culto frustrado que Deus não fala contigo.
Deus falou contigo, mas você teria uma oportunidade para falar para a igreja. Mas aquilo que Deus tinha para falar era para você, que estava ali, ó, embaixo do seu nariz. Amém? O grande exemplo de autoconfiança eu vejo na Bíblia é Davi. Quando Davi vai levar a encomenda que o pai mandou, que Jessé mandou, o que acontece? Ele aí, voltamos à questão da oportunidade que o pastor sempre fala. Ele teve naquela diversidade uma oportunidade de mostrar ao povo que ele tinha algo que faz que a confiança se eleve, experiência com Deus. Amém. Quando ele vai se encontrar com Saul, que Saul descreve que era Golias, Davi disse: eu tenho experiência com Deus. Eu pastoreava as ovelhas do meu pai, veio o leão bater, veio o urso bater. O importante para essa autoconfiança é lembrarmos que a cada momento da nossa vida, Deus tem feito algo grande em nossa vida. A cura de enfermidade, batismo no Espírito Santo, a salvação do familiar, não é? A palavra de Deus em nossa vida, a alegria do Espírito Santo, isso são experiências próprias. Quando nós temos essa experiência própria, nós temos autoconfiança. Aí quando vem um momento, uma situação difícil, você para lembrar: não, eu estava pastoreando a ovelha do meu pai, veio o leão, eu matei, esse cara derrubo também. Autoconfiança de acordo com a experiência, isso é muito bom para a nossa vida. Amém. A gente, mais adiante, também vai falar um pouquinho sobre o dom espiritual, sobre o fruto do Espírito. Porque tem gente que acha que são os dons espirituais que qualificam ele para poder ir para o céu. Quando na verdade os frutos são mais importantes. Mas existe a necessidade também dos dons. Paulo ali, ele enfatiza. Tem que ter, a igreja que não tiver profecia, ela se corrompe. Se corrompe. Porque senão tudo passa na surtina debaixo dos panos e quando vai ver está cheio de pecado debaixo do pano, debaixo do tapete. Amém? Vamos lá. E quando tem profecia, tem temor. Tem temor. Glória a Deus. Finalizando, ainda anotei mais umas observações aqui. Sim, não, é o tema que a gente vai até agora. Pois assim como as outras, elas cansaram e adormeceram, porém acabaram permanecendo na escuridão da religiosidade vazia. Pois é, todas adormeceram. Aí, numa das interpretações, dizem que quando vem esse sono, se refere à morte no sentido físico. A morte no sentido físico. Mas só que as que tinham azeite reserva foram o quê? Os mortos em Cristo ressuscitarão, receberão um corpo glorificado e serão arrebatados. Certo? Primeiro os mortos e depois aqueles que estiverem vivos serão arrebatados. Então há uma interpretação dessa parábola que diz que aquelas que todas dormiram, mas quando o noivo chega, as que tinham azeite foram se encontrar com o noivo. As que não tinham azeite reserva permaneceram, bateram a porta, mas não foram. Então há um entendimento de que quando morreram fisicamente, aí a gente tem também aquela dúvida se está se referindo a Israel ou à igreja, né? Mas quando houve a morte física, nem todas foram chamadas, nem todas foram se encontrar com o noivo.